Você, como mãe, já entrou no banheiro e chorou bem baixinho para ninguém te ouvir. De cansaço, de culpa, de vergonha de admitir que não está dando conta. Muitas vezes o que mais dói nem é o cansaço, é a culpa por estar cansada. Se você já se sentiu assim, eu te convido a ficar nesse vídeo, porque eu te prometo que ele não vai ser mais um descansa, mãezinha. Mas eu realmente quero te ajudar com isso. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Thaisa Calegário. Aqui nós falamos basicamente sobre maternidade com fé, com propósito, com discernimento, na maioria das vezes voltado para meninos, mas hoje nós não vamos falar deles, nós vamos falar de nós. E nos próximos minutos eu quero te entregar 3 coisas. 1. O que está acontecendo no seu cérebro agora, com base na neurociência. 2. O que a Bíblia diz sobre cansaço e que provavelmente ninguém te contou ainda. E por último, 3 práticas que mudaram completamente a minha relação com o cansaço e que eu quero compartilhar com você. Fica até o final porque a terceira prática eu nunca tinha ouvido falar e realmente faz toda a diferença. O meu primeiro impacto significativo com o cansaço, claro, foi após a maternidade e foi o nascimento do meu primeiro filho, onde eu me vi justamente na situação que eu narrei para você no começo desse vídeo. Fechada, no banheiro, chorando. E o choro não era exatamente pelo cansaço, mas era pela culpa de estar cansada, até porque eu orei por aquele menino, eu pedi ele para Deus e agora eu estava exausta por cuidar dele. Quem nunca sentiu isso, né? Principalmente ali, naqueles primeiros meses, a gente não está acostumado a perder o sono e acaba acontecendo muito isso. E foi ali naquele banheiro que eu comecei a entender um pouco do cansaço que as mães diziam sentir, que eu não achava tão explicável assim. Afinal, um bebezinho pode te cansar tanto? E porque eu me lembrei dessa cena e dessa parte da minha vida e resolvi vir compartilhar isso com vocês. Essa semana eu li uma pesquisa publicada pela revista Frontiers e também um estudo da USP que mostraram que cerca de 90% das mães têm sinais de exaustão em algum nível, o famoso burnout. E o que é o burnout? Ele não é só estar cansado. O cansaço, ele passa, por exemplo, como uma boa noite de sono. O burnout não. O burnout, especialmente o materno, tem 3 sinais clássicos. O primeiro é exaustão emocional. Não é que a mãe tá com sono, ela tá com um vazio. Parece que ela já deu tudo que ela tinha ali para aquela criança e não tem mais o que dar. 2, distanciamento afetivo. É claro que ela ama o filho dela, mas ela já tá funcionando no piloto automático. Parece que é cumprindo uma lista de tarefas. Dar banho, alimentar, colocar para dormir, passear, como se fosse um checklist sem a presença real. E o terceiro muito comum é a sensação de impotência. Sabe aquela vozinha que diz, qualquer outra mãe daria conta. Se você marcou pelo menos 2 desses sinais, não é frescura. Pode ser um quadro clínico, inclusive. E a gente normalizou tanto que mãe esgotada já passou a ser um sinônimo de um estado natural da maternidade. Mas não é. E aí, conforme a gente vai levando, vai achando que dá conta, eu preciso te falar a verdade. Você pode pensar que está dando conta, mas o seu filho está sentindo o seu esgotamento. Quando você está há muito tempo em um nível muito alto de cansaço, o seu corpo está em estado de estresse. E o que isso faz na prática é que você começa a se tornar uma mãe reativa e não responsiva. Então, qualquer coisa começa a ser motivo de estresse, de raiva, e depois bate aquela culpa, né? Poxa, eu não precisava disso, ele fez sem querer, ou não era um motivo tão grande assim. E aqui tá uma verdade que dói. As crianças não aprendem pelo que a gente fala, mas principalmente pelo que a gente faz. E a verdade é que os nossos filhos não precisam de uma mãe heroína, eles precisam de uma mãe presente. E presença exige descanso, exige saúde mental. Quando você descansa, quando você opta por olhar para você e atender uma necessidade do seu corpo, você não está sendo egoísta. Pelo contrário, você está inclusive investindo em ser uma boa mãe. E agora, o que Deus diz sobre descanso? Embora a palavra fale sobre servir, sobre dar a vida pelos nossos e negar a si mesmo, inclusive a maternidade tem muito disso, né? Está envolta nisso. Negar a si mesmo, servir sem esperar nada em troca. Ela também fala sobre descanso de uma maneira muito específica. Em Mateus 11, 28, você já deve ter escutado essa passagem. Jesus diz:
Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mas o ponto bíblico que me faz mais refletir sobre quanto Deus aprecia o descanso e quer que nós tenhamos consciência sobre ele, está lá no início da criação, né? Em Gênesis 2, versículo 2, diz: E havendo Deus terminado no sétimo dia, ele descansou. Agora me diz, você acha que Deus descansou porque ele ficou cansado de criar o mundo? Meu Deus, esgotou as forças dele. Não. Ele estava nos ensinando uma lição. Ele queria nos ensinar que o descanso é parte da criação e não uma pausa na criação. Descanso não é o que sobra, que esse é um dos grandes problemas nossos, né? A gente deixa para descansar no tempo que sobra, mas o descanso não é uma sobra. Ele é o que coroa o trabalho. Então, o trabalho é coroado com o descanso. Não tem como não lembrar também do Salmo 23, onde Davi fala ali tão conhecidamente, né? O Senhor me faz descansar em pastos verdejantes. Então, minha amiga, antes da gente seguir aqui para as práticas efetivas, você precisa mudar isso na sua mente, esse conceito sobre descanso. Foi aqui nesse ponto, inclusive, que eu consegui ter uma virada de chave na minha mente e começar a encarar o descanso com outros olhos. E isso não aconteceu naquele dia em que eu estava chorando no banheiro. Na verdade, entender o descanso e viver ele sem culpa continua sendo uma atividade diária. E eu fui ficar melhor nisso, mais aperfeiçoada após o nascimento do meu segundo filho. Descansar não é fraqueza, é um ato de fé. Confiar que o mundo, a sua casa, os seus filhos continuam girando sem você ser a engrenagem. É lembrar que você é filha e não funcionária do reino de Deus. Agora vamos às 3 práticas para descansar sem culpa. A primeira prática é isso que a gente acabou de fazer, a virada de crença. Descanso não é luxo e descanso não é para depois. Descanso é preparo, descanso é mordomia com seu corpo e descanso é obediência. Quando você descansa, você está demonstrando amor por você, pelos seus filhos, pela sua casa, por tudo aquilo que Deus te deu. O segundo ponto muito importante é aprender a delegar. E aqui tem uma série de coisas, né? Tem mães que são solo, que não tem um marido ali para ajudar nessa jornada. Inclusive, eu tiro meu chapéu para essas mães, porque é muito mais difícil, sem dúvida, é muito mais difícil. Porém, ainda existem os filhos. Então, seja para marido, seja para filho, nós temos que aprender a delegar. Ao marido, eu sei que muitas vezes a gente fica assim, nossa, mas eu não devia ter que pedir. Aí eu penso, Deus não devia ter que pedir muita coisa pra gente e ele pede, né? Eu sei como você se sente, e a gente queria um mundo ideal, onde aquele homem é proativo, o que ele vai fazer, o que ele tá vendo. Gente, o mundo feminino e masculino é muito diferente. A forma como ele foi criado influencia. Então nós temos 2 opções. A gente tem a opção de permanecer cansada e sobrecarregada, ou de aprender com sabedoria, com humildade, porque isso é o evangelho, né? Sermos humildes. E com sabedoria e humildade, aprender a delegar. Eu não sei como é aí na sua casa, mas você consegue enxergar aquilo que você acha que deveria ser diferente, que o marido poderia fazer para te ajudar. E se é uma coisa muito, nossa, ele não vai mudar isso. Ok, faz uma troca. Por exemplo, nossa, o que mais me irrita e que já tem anos e ele não mudou, ele deixa as coisas onde ele pegou. Ok, então faz uma troca. Fala assim, meu amor, a partir de hoje, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você assuma essa responsabilidade aqui. Eu preciso que seja você quem vai lavar o banheiro toda semana. Essa responsabilidade é sua. Ou, né, ele sempre tem a opção de pagar alguém para te ajudar. Mas a gente precisa tirar um pouco a mão também do controle. Porque, igual eu falei agora da engrenagem, às vezes a gente não quer delegar porque sabe que não vai ser feito igual a gente faz. Paciência. Inclusive, esse é um exercício espiritual. Né? Para a gente ter mais humildade, para a gente aceitar o outro como ele é e desfrutar disso. E aí, pegando o gancho do marido, vem o que? Os filhos. Gente, eu fico olhando antigamente por que as mães conseguiam dar conta de 8, 10 filhos. Porque todos eles tinham que contribuir. Todos eles faziam parte do funcionamento da casa. Não importa se o seu filho tem 4 anos de idade, ele pode fazer coisas que vão te ajudar no dia a dia. Por exemplo, na minha casa, o meu filho de 4 anos é responsável por toda a bagunça dele. Então ele faz a bagunça, eu deixo ele fazer a bagunça e depois ele tem que arrumar, eu não arrumo a bagunça dele. Às vezes demora, às vezes tem protesto, e é assim que a gente forma um homem que lá na frente não vai reclamar de ter que ajudar, ou não vai esperar ser mandado para fazer aquilo que lhe cabe.
Então a gente tem duas coisas aí, né? Uma contribuição dupla, quando a gente ensina os filhos a ajudarem dentro de casa. A gente está contribuindo tanto para o nosso descanso, para o bom funcionamento da casa, quanto para o desenvolvimento daquele menino, daquela criança. A gente dá responsabilidade para menino, é a melhor coisa que a gente pode fazer por ele. E aí o que acontece geralmente, né, são as meninas que levam, porque menina se desenvolve mais rápido, tem mais jeito, é verdade mesmo. Mas justamente por isso a gente tem que treinar mais eles. Coloca esse menino para estender roupa, coloca esse menino para lavar a louça, vamos lá. Inclusive, o ideal é ter atividades que são dele. E não apenas aquilo que você pede, apenas aquilo que você manda. Você fala, ó, filho, essas daqui são as suas responsabilidades e você tem que fazer. Isso, com o passar do tempo, vai diminuir muito a sua sobrecarga em relação às tarefas domésticas e em relação também à sobrecarga mental de ter que lembrar de tudo. Né, de ter que, se não sou eu para marcar um médico, para fazer a lista de compra, para lembrar o filho o trabalho que tem na escola, vamos deixando cada um sofrer as consequências de não fazer as suas responsabilidades. Tudo isso é um treinamento, tudo isso incomoda, mas acredita em mim, é melhor para você a longo prazo, é melhor para o seu filho a longo prazo, é melhor para o seu relacionamento a longo prazo. E a prática 3, que na minha opinião salvou muito do meu cansaço, da minha sobrecarga em relação ao dia a dia, né, à maternidade, equilíbrio com o trabalho, equilíbrio com o estudo e tudo mais, é ter pausas programadas específicas de descanso. Eu não tô falando nem de você sair para ir num spa, eu tô falando de 15 minutos, 20 minutos destinados para o seu descanso e aquilo tá programado no relógio. Pode estar acontecendo o que for, esses 15 minutos são meu descanso. Você vai pegar um chá, vai pegar seu livro, um café, ou vai deitar, esticar as pernas. Evita ficar no celular, porque senão vai passar muito rápido. Mas sim, sente o seu corpo descansando, a sua mente desacelerando neste momento. E você vai ver como 15 minutos você entrou estressada, você já sai mais relaxada, mais calma. Trate isso com a obrigatoriedade que você trata uma reunião marcada com alguém. Seja no horário que for, no que for mais conveniente para você. Para mim, eu gosto de encaixar assim bem na virada do dia, depois do almoço, que já teve aquela muvuca, eu já fiz comida, já lavei louça. 15 minutos meus aqui. Eu pego meu café, eu pego meu docinho do dia e vou dar uma relaxada. Enquanto eu falo para eles, olha, agora vocês vão brincar um pouquinho que a mãe vai descansar. Então eu quero te convidar agora a fazer um compromisso. Escreve aqui nos comentários qual horário de descanso obrigatório você vai tirar para você. E eu vou ler, responder todos os comentários e te encorajar. Por que eu tô te pedindo isso? Porque quando você escreve, você se compromete. E se comprometer com a sua saúde, com o seu descanso, é o melhor presente que você pode dar para os seus filhos. E olha, se esse vídeo mexeu com você, te abençoou de alguma forma, eu quero te entregar um próximo passo mais concreto para te ajudar a ter não só um momento de descanso, mas um momento de vínculo, de intimidade e de plantar a semente de Deus no coração dos seus filhos. Eu criei um devocional chamado A Jornada do Herói, para você fazer em no máximo 15 minutos por dia. São 15 minutos com o seu filho, de presença intencional, sem culpa, com base bíblica. Além disso, eu quero te convidar também para fazer parte do nosso grupo Mães que Oram. Toda sexta-feira nós nos reunimos para orar pela vida dos nossos filhos e pela nossa maternidade. Vai ser um prazer ter você lá. Você merece descansar. Deus te fez para descansar. Seu filho precisa que você descanse. Não esquece disso, porque juntas nós criamos vencedores. Até o próximo vídeo.